boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre muito, muito especial CristoCast. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu quero me apresentar. Eu sou Andrélia Amazonas, anfitriã aqui do CristoCast, e é uma alegria imensa te receber aí do outro lado. Eu já começo pedindo para você, se ainda não está inscrito, se inscreve no nosso canal, você fortalece aqui a nossa missão e também já deixa o like, que eu sei que você vai ficar muito emocionado com o testemunho que você vai ouvir aqui hoje, com a mensagem que você vai receber no seu coração. Deixa o like, pega, já compartilha para 3 pessoas que você sabe que estão precisando ouvir a mensagem de Deus, e para aquelas pessoas que você ama também, manda para eles, que eu tenho certeza que eles vão adorar. E eu também quero aproveitar e te convidar para abraçar essa missão aqui do CristoCast, sendo um patrocinador do programa. Dessa forma, você engaja aqui com a gente para levar essa mensagem muito mais adiante. Você pode aparecer com a sua marca aqui na nossa tela, bonita, e especialmente sendo um patrocinador da mensagem de Deus. Olha só que bonito. Você também, dessa forma, pode ser bênção na vida de mais pessoas. E é com muita alegria que eu quero apresentar para vocês a minha convidada, que é a Suzy Santos, que começa dando um recadinho para aquela câmera. Oi, gente, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. E caso você não esteja, eu espero que você fique. E aí a gente também já aproveita para curtir, para dar like, para se inscrever, porque é um projeto de Deus, é algo que a gente está amando estar aqui fazendo, falando. E eu sou a Suzy Santos e a gente espera isso, levar esse projeto de Deus como uma mensagem para o teu coração, e que esse testemunho sirva de engrandecimento do reino de Deus na tua vida. Suzy, obrigada mesmo pela tua presença aqui, pela confiança de vir dividir com a gente a tua história, o teu testemunho. Obrigada, muito. Obrigada também, um prazer, uma honra. E a Suzy foi uma indicação da pastora Andresa, que a gente está querendo muito que venha aqui em breve, vai estar aqui também. E é sempre uma alegria para mim, porque o programa sempre recebe indicações, né? Tanto do público quanto dos nossos convidados que vêm aqui. E isso engrandece muito, assim, porque são pessoas que vêm indicadas porque realmente têm uma vivência cristã, né? Buscam ter essa vivência cristã e têm testemunhos de vida muito fortes para contar, né? Muito, não digo assim, nem fortes, eu digo reais para contar. Sim. Né? E isso, com certeza, chega ali do outro lado para as pessoas que estão precisando. Então, assim, eu estou muito feliz de te receber aqui. E eu quero muito começar conhecendo a tua história, né? Como foi a tua infância e como você chegou, ou não sei se já era de família cristã, mas como você chegou a ter a sua primeira experiência mais forte com Deus? Bem, meu pai, ele era católico e assim bem devoto. Ele era coroinha, chegou a ser coroinha e servir do lado do padre, muito apaixonado, tal. E aí, com o passar do tempo, ele abandonou, né? Ele conta pra gente sem nenhum peso ou decepção. Ele conta com um pouco de tristeza, que sofreu, tal, mas que tinha o padre dele como um pai, né? É aquela história da comunidade, né? O que a Igreja Católica sempre faz, de abraçar a comunidade e tal. E então ele logo que se casou, ele fez esse pacto com a minha mãe de que se perguntasse qual era a religião, era para dizer a gente crê em Deus, né? Então eu cresci com a Bíblia dentro de casa. Nós nunca tivemos uma casa, a gente sempre fala que tivemos um lar. Eu sou a do meio, eu sou a filha do meio. Meus pais fizeram 52 anos de casado. Que lindo! Minha irmã tem 50 anos, minha irmã tem 51, eu tenho 46, meu irmão tem 43 anos. Né? Mas meus pais começaram a frequentar a Igreja Quadrangular
depois que meu pai perdeu tudo. Meu pai era um homem que tinha muito dinheiro. Ele era um dos chefes de uma empresa muito grande em Macapá, que é onde basicamente eu vivi a minha infância e adolescência. E por uma grande falta de sabedoria, e a gente realmente crê que foi a vontade de Deus, ele foi demitido e voltamos para Belém. O que assim não passava na cabeça do meu pai voltar. Nós vivíamos aqui em férias, feriados, tal. A mamãe fala sempre que a gente morava dentro de um avião e descansava em casa, porque a vida do meu pai era muito assim, e o papai sempre foi pai. Ele sempre foi muito presente, apesar de nós todos não termos religião, né? A gente só acreditava em Deus. Mas os valores estavam ali. Completamente impregnados, né? Eu, inclusive, quando entrei numa igreja pela primeira vez, assim, numa igreja evangélica, por causa deles, eu fiquei chateada porque o pastor pregou que é impossível um casal nunca ter brigado. E eu fiquei muito chateada, eu acho que eu devia ter, assim, sei lá, meus 8, 10 anos. Eu disse, eu nunca vi meus pais brigando, né? Porque a mamãe olhava para o meu pai e faziam... Eles já se e comunicavam eles iam pelo para o olhar. quarto. E eu, como eu era a filha mais sapeca, vou ter que admitir, eu corria para ouvir. Mas briga, e saíam de lá muito bem. E faziam questão de dar um selinho assim na nossa frente, tá tudo bem, sabe? Então, esse pastor não sabe de nada. Meus pais nunca brigaram, né? São coisas que eu e meus irmãos levamos para nossas famílias, né? Enfim, meu pai, quando perdeu tudo, o primeiro lugar que ele foi para a Quadrangular da Timbó. Né? Nunca esqueço que ele sempre brinca Timbó 1212, porque eles eram conhecidos como os missionários, o pastor José Benson, com outro pastor, eu acredito que era o Paulo Queiroz na época, e eles foram quem foram nos visitar, sabe? E assim, de uma casa que se tinha tudo, né? Nós fomos morar numa casa de madeira. E esses pastores foram lá. E o pastor José Benson, para quem não conhece, ele é de descendência sueca, se eu não me engano, ou suíço. Ele é alto, louro dos olhos azuis. E assim, parece assim que a comunidade parou para ver ele chegando em casa, né? E entrou na nossa casa e pregou o evangelho. E então meu pai decidiu visitar a igreja. E foi só com a minha mãe e com o meu irmão menor. E tudo bem. Já de 11 para 12 anos, meu pai já completamente falido, a minha meta era, eu preciso arranjar uma bolsa na escola, né? Meu pai não pode pagar uma escola para mim, nós éramos 3. E aí eu fui me inteirar lá, completamente assim, louca da cabeça, eu fui me inteirar, muito novinha, como é que faz tal, e aí os professores começaram a falar que tem os atletas da escola, tarará, o que eles não pagavam, né? A escola, eu disse, rapaz, eu vou ser atleta, né? E aí, quando o sensei foi falar sobre judô, eu disse, eu quero, não sabia nem como era, né? Eu quero, tô nessa. E aí também o técnico do vôlei também foi falar do vôlei, também quero, porque a minha missão já era conseguir para mim e para minha irmã. E aí, fiz o teste, comecei lá e ganhei 2 bolsas, mesmo que sem querer. E aí eu toda feliz, não, quando fui inscrever tal, não, é só para você, é só para o atleta. Aí eu fiquei arrasada, né, que não podia dar para minha irmã. Mas, enfim, permaneci nos 2 e foi um alívio para os meus pais, que isso eu nunca vou esquecer, nós comíamos um pão massa fina, como chamavam na época. Aquilo ali deve ter 30 centímetros, para nós 5 na casa, com uma jarra de kisuke que tinha mais água do que açúcar. E meu pai comia aquilo, dizendo que aquilo estava uma delícia, que ele nunca tinha tido um jantar tão bom. Então eu tenho uma memória afetiva assim, muito marcante, da lágrima da minha mãe caindo e eu dizendo, ué, mãe, por que a senhora está chorando se o papai está dizendo que a refeição... Aí ela dizia que era de felicidade. Tu sabe, um negócio assim que só Cristo pode explicar. E então, uma grande amiga da minha tia, tentando fazer vestibular para medicina, não passava, ela entrou num surto.
E como a mãe dela conhecia muito bem minha tia, porque eram amigas, pediu para minha tia levar ela na igreja quadrangular. Leva elas aqui nos missionários, a mãe dela disse. E a minha tia era muito amiga da minha irmã, né? Minha irmã, 5 anos mais velha que eu. E, bora, eu não vou só, sozinha. Aí levou a minha irmã. E a minha irmã chegou muito encantada. Não sei quem emprestou um livro para ela. E ela lendo esse livro, minha irmã sempre foi muito estudiosa, e ela lendo esse livro, ela aceitou Jesus. O livro ensinava meio que um passo a passo para aceitar Jesus, e ela se entregou. E aí eu fiquei tão encantada com aquilo, isso assim, uma semana. Na outra semana eu fui. Corredor dos Milagres, se eu não me engano, enfim. E quando o pastor fez o apelo, e é uma coisa que eu estava falando para minha filha, eu acho que eu estava falando para minha filha, uns amigos dela estavam lá da igreja ontem à noite, e a sensação que os meus pais me ensinaram do certo e errado, falei hoje ainda com a minha filha de novo isso, era tão forte, era tão concreta, não era nem um pingo dolorosa ou opressora, que eu era muito namoradeira. Imagina só, na época a gente falava paquerar, né? E então eu tinha um na escola, um do judô, sabe assim, na mesma época. Então, quando o pastor Josué Benson citou, ainda que seus pecados sejam escuros como a escarlata, o Senhor Jesus Cristo vai transformá-los, ele vai limpar você e vai ficar branco como a neve. Aquilo ali, para mim, sabe, ele mal falou, vem aqui na frente, eu não sabia nem o que era para fazer. Eu peguei meu kimono, botei na costa, e eu acho que foi a primeira a chegar lá. E eu me lembro muito bem da oração, me limpa Jesus. Sim, eu não conheço ninguém mais que tenha poder de limpar, me limpa. E é muito interessante porque eu tinha o quê? Eu tinha 14 anos e eu sabia dessa palavra escarlata, que é um vermelho muito escuro, por causa do judô. Que no judô, pelo menos na minha época, acredito que hoje ainda é assim, não tinha faixa vermelha. Que como eu tinha passado pelo karatê, eu tinha visto, e aquilo, o mestre falou usou a palavra escarlata. Então, imagina, não fui para dicionário, para coisa nenhuma, eu simplesmente disse, caramba, então, se o meu pecado for bem escuro, né, Jesus tem poder, e aquilo foi incrível para mim aos 14 anos. E toda terça-feira eu aceitava Jesus. Isso é muito engraçado. Você vê que escarlata não é uma palavra tão comum, né? De uso comum. É. E ele estava em 2 momentos, em 2 muito ambientes muito marcantes para você. Isso. E aí você passou aí toda semana. Toda terça-feira eu ia antes dos treinos, né? E aí toda semana eu aceitava Jesus. Toda semana que o pastor... Quem quer aceitar Jesus? Ó, eu era a primeira, sempre com kimonozinho, né? Porque eu passei aí à tarde, e a minha tia com a amiga e a minha irmã passaram no culto à noite. Eram 3 cultos, se eu não me engano. E de lá eu saía assim maravilhada, eu ia a pé para o judô e saía maravilhada e tal. E terceira vez, na quarta vez, o pastor Josué me percebeu. Talvez ele não lembra disso, vou até falar para eles assistirem, né? Ele me percebeu e disse, minha filha, eu acho que toda vez que eu faço o apelo, você está aqui na frente. Aí, olha, é porque gosto muito de Jesus. Aí ele disse, não, isso é lindo, mas assim, na quarta ou terça-feira, né? Eu acho que era terça-feira. Na terça-feira que vem, eu vou fazer um batismo, que é tipo o 1º do mês. Traga uma muda de roupa, tá, me explicou direitinho. Eu disse, tá. E ele me deu um mini curso de batismo, porque eu não sei, eu acho que na época não tinha, mas foi tão esclarecedor de entre no seu quarto, tranque a porta, a partir de hoje ore, fale com Deus, fale tudo que você quiser com Deus. E aquilo foi tão rápido, né? E eu reconheci ele porque era o tio que foi visitar os meus pais há muito tempo atrás. Então eu já o conhecia. E assim fiz. Contei para minha irmã, porque ela também não fazia ideia do batismo. Eu já tinha aceitado Jesus em casa. E ela já estava vindo lendo a Bíblia e tal. E nós nos batizamos no mesmo dia. Foi bênção. Que lindo. E depois de alguns anos eu já tinha lido a Bíblia várias vezes, assim, com muita sede. E então me chamaram para dar aula numa escola de discipulado, que a Quadrangular tem.
lá na Timbó, tinha na época, você imagina que tem 32 anos, né? E comecei a ser a professora mais nova. Aos 16 anos, eu estava dando aula de panorama bíblico e de discipulado. E a Evelyn Benson, que era uma linda, assim, do nosso meio, conheceu um grupo de jovens em um retiro. Esse grupo de jovens, ela me apresentou em um domingo. Eu acho que eu estava limpando a igreja. Eu até falei semana passada, eu estava ministrando para os adolescentes da Angelim Belém, que hoje é a minha congregação, né? E um beijo, um cheiro para o pastor Marcelo e Andresa, que são do coração, além de pastores, são amigos. E estava compartilhando com os adolescentes que eu estava completamente, como diz o meu pai, requenguela, né? Suada. E lá vem a Evelyn Benson. Olha, Suzy, esse é o pessoal que eu fiz amizade no retiro. E me apresentou e me fascinei pelo rapaz alto, de 1,88,5, né, de altura. Mas era só bonito, porque era novo na fé e eu não era novo na fé, então eu não queria, eu não admitia, né? Entendi. E aí eu aproveitei e convidei a todos para serem meus alunos. Bíblia, gente, Bíblia. Vocês precisam de Bíblia agora, tal. E todos foram. Então, foi uma turma assim, de 42 alunos, eu com 16 anos. Foi muito marcante e eu me tornei muito amiga desse rapaz. Ele tinha saído de um relacionamento fazia quase um ano e ele começou a confessar o quanto Deus o livrou, o quanto foi bênção, tal. E nós ficamos muito amigos, inclusive o tempo todo com a minha irmã. Ele sempre foi o melhor amigo da minha irmã e meu. E nós caminhamos uma fé cristã assim, ao ponto dele ser o vice, tipo assim, o professor em treinamento, depois pegou uma turma de discipulado e a gente sempre caminhou nisso, nesse ministério de mestre, né? E com algum tempo ele me chamou e disse que tinha orado e que eu era a mulher que ele ia casar. E aí eu disse que estava ficando louco, né? Tá louco, rapaz. Lindo da minha vida, mas era meu amigo e eu dizia que aquilo ali não tinha nada a ver. Eu disse, olha, Carlinhos, o nome dele é Carlos Eduardo Santos. Não é assim, tal. Porque era novo na fé, o que tu imaginas, né? Não sabe nada. Tá ouvindo Deus nada. Né? Quando a gente ouve Deus, a gente teme, não teme? Tu não vistes Deus, tu não tiveste a tua experiência linda. Linda, gente, fascinante. Quem não ouviu tudo tem que ouvir, tá no primeiro episódio, é? Não, tá no episódio comemorativo de um ano então, que eu dei meu testemunho. Olha, lindo ouvir pessoalmente aqui como Deus faz. E na minha cabeça eu comecei a explicar para ele, como eu era mais madura na fé, comecei a explicar para ele, ele disse, não, tu não estás entendendo, eu tenho certeza. E aí foi muito ruim para mim, porque a nossa amizade ia acabar. Não dava mais. Ele estava me vendo agora como mulher e não como amiga. Né? Então, eu passei a ignorá-lo completamente. Ficava fugindo. Completamente. E aí, assim, meu pai já era pai dele, minha mãe já era mãe dele, porque nós já éramos muito amigos, né? Minha irmã já era irmã dele, meu irmão, ele já dormia no chão da minha casa, né? Com meu irmão. Mas, assim, Carlinho, tá aí, eu não ia nem pra sala. Sabe, meu coração, eu achava ele lindo, mas eu dizia assim, o negócio é o seguinte, Deus, eu não vou casar com um homem que na hora de um aperto ele não tem uma palavra para me dar, ele não tenha, e na verdade eu não deixava nem Deus falar comigo, essa que é a verdade, eu não deixava Deus falar comigo porque eu tinha muita convicção de que era impossível, né? Ele confundiu as coisas e ponto. Até que um dia um grande amigo dele, que hoje é pastor da Quadrangular, o Donis, que vou já dar para ele também, para ele ver. Se eu não me engano, ele está na Quadrangular de Marituba hoje. Ele chegou comigo e disse, olha, Suzy, não machuca o coração do meu amigo. Eu disse, gente, né? Fazendo nada. Ele disse, é porque ele está completamente apaixonado por ti. Isso até me... Está completamente apaixonado por ti, Carlinhos ora por ti, ele jejua por ti. E sem querer o Donis fez com que eu parasse e dissesse assim, caramba, será que isso não é de Deus? Né? Como é bom ter amigos. Sem querer, sem querer, né? Realmente foi. Como é bom ter amigos. E o Carlinhos nunca soube disso, até que eu contei quando nós já estávamos juntos.
E aí é muito interessante porque dia 1º de abril eu tinha feito um pacto com Deus de que o meu marido, ele simplesmente ia me dar um selinho. Porque pedir para namorar, por pedir na igreja, um bocado de rapazes já tinha feito isso. Então, eu não teria como discernir. Só um louco daria um beijo numa mulher que eu considero fria, que eu considero muito, né? Então, não seria qualquer um que chegaria. Foi algo que eu fiz no coração, ninguém sabia, minha mãe não sabia, minha irmã não sabia. Ninguém absolutamente sabia, a não ser eu e Deus. E eu sabia que Carlinhos fazia, depois eu passei a saber que Carlinhos fazia aniversário 1º de abril. Né? E toda a turma resolveu fazer um aniversário surpresa para ele e 1º de abril, né? E aí a minha irmã convidou ele para ir no shopping, eles armaram tudo. Depois da aula, nós sairíamos com ele, levaríamos ele para o shopping. Do shopping, a gente ia dizer que ia pegar alguma coisa na casa do pastor José Benson, porque é a galera com quem nós andávamos. E assim foi. Só que quando a gente desceu do carro, ele falou pro meu irmão, vai na frente, Juninho, que eu quero falar aqui com a tua irmã. Me botou na frente dele e me deu um beijo. E aí pareceu assim, o treme, sabe assim, do jambu. Eu já tô na torcida aqui. E eu tentando empurrá-lo e aí ele disse, é você, eu tenho certeza que é você. E eu disse que ele estava louco, que não era para ele fazer isso, que não era para ele falar assim. E ele segurou minha mão com muita força. Ele disse, hoje é meu aniversário, caminha no shopping de mão dada comigo. E aí eu fiquei com tanto... Até eu já estou encantada aqui, eu já estou emocionada. E aí eu caminhei no shopping de mão dada com ele, com a minha irmã e com o Donis, né, que hoje é o pastor Donis. E nós encontramos alguns que estavam lá, fingiram tal, enfim. Foi ali que realmente começou, né, e em casa orando, no dia, na noite, já madrugada, Deus me fez lembrar que exatamente há 1 ano atrás eu tinha feito esse acordo com Deus, que dia 1º de abril eu tinha pedido para Deus, inclusive eu acho que eu estava numa cruzada de Billy Graham no estádio ali, no ginásio, ali da Vileta, né? E eu fiz ali aquilo com Deus. E sabe, era dia 1º de abril, era aniversário do Carlinhos, ele me deu um beijo e eu só consegui linkar as coisas quando eu cheguei em casa, quando fui orar. Né? E aí, mesmo assim, eu não quis aceitar. E aí, no outro dia, ele, antes de ir para a faculdade, ele tinha o hábito de sair do trabalho, ele trabalhava com o pai dele, aí ele saía do trabalho, ele comprava um pão, comprava pães, né? E já ligava para a mamãe e dizia, tia, prepara o café, que eu tenho meia hora. E aí a mamãe, já está feito, meu filho. E aí eu chamei ele, não vai ter café hoje, né? Porque a gente precisa conversar. E disse que não era para ele repetir aquilo, que eu não aceitava, que eu não queria. Ele chorou horrores. Você estava sendo desobediente. Já estou aqui chateada também. E aí ele foi muito triste para a faculdade e eu muito orgulhosa do que eu tinha feito, né? Porque até que Deus veio a mim numa visão, e foi muito interessante, que foi a primeira visão que eu tive, né, como dom, e porque eu orava por um rapaz mais maduro na fé, eu queria alguém que fosse, né? E eu vi 2 mãos se distanciando, e o que fazia essas mãos se separarem, uma delas eu sabia que era minha, era o carro do Carlinhos. E eu achei interessante porque eu não tenho como enfiar minha mão por cima de um carro, né? Seria uma distância muito grande e tal. E aí isso me fez ir orar e dizer, Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou vendo Carlinhos contra os olhos? Eu já estava amolecendo o coração, dizendo que aquilo não ia dar certo, até que o Espírito Santo disse que era para eu me calar, para eu ouvi-lo. E aí eu passei a ouvir Deus, né? E fiquei assim muito desesperada. Cheguei com a minha mãe e disse, mãe, como é que eu sei que o negócio é de Deus, que não é? E isso meus pais já estavam na igreja, né? Já estavam bem firmes na igreja. E ela disse, minha filha, e começou a tentar me instruir biblicamente, dentro de provérbios. Olha, minha filha, bens e heranças, a palavra diz que vem do Senhor, vem dos pais.
Mas uma mulher prudente é o Senhor que entrega a um homem. E eu nunca esqueci isso. E ela disse, a mamãe me criou para ser prudente, mamãe está nessa lida para... Eu gosto muito de algo que não é dito, mas é ensinado, foi ensinado pela minha mãe, que nós não educamos os filhos para casar, nós não, só para casar, só para constituir uma família, mas nós educamos os filhos para o bem de uma sociedade inteira, né? E eu sentei com a minha mãe, chorei muito e disse, mãe, eu gosto do Carlinhos. E ela me abraçou, chorou muito, ela disse, eu sei, eu sabia. E aí ela gritou, é Amorzinho, porque o nome do meu pai é Amorzinho, né? Ela só chama meu pai de Amorzinho. Amorzinho, a Cleizinha, e lá em casa só me chamam de Cleizinha. A Cleizinha tá gostando do Carlinhos, foi uma festa, e eu fiquei, como assim, né? Que todo mundo sabia, eu não. A minha irmã, e todo mundo se abraçou, meu irmão. Eu disse, gente, como é que é isso aí? A gente tava orando, porque... Aí eu disse, mas o Carlinhos disse alguma coisa para vocês? Não. Mas a gente percebia vocês dois. Então, a gente chamou ele, eu chamei ele, disse que era para a gente passar a orar juntos. Eu pedi perdão, né? E quando ele contava nosso testemunho, ele sempre dizia que com 2 semanas, e isso é verdade, com 2 semanas de namoro, ele me pediu para casar. Ele já trabalhava com o pai desde os 12 anos, imagina, trabalhava com o pai. O pai dele sempre foi um grande empresário, muito Vocês conceituado. tinham quantos anos quando começaram a namorar? Eu tinha 16 para 17 anos. E não foi bem um namoro, né? Foi uma coisa assim, bem mãozinha dada. E não era por nada, era pelo meu temor. Não era por o que vão dizer, mas era pelo meu temor de avançar. Você não tinha assim, referências do que era um namoro cristão, né? Você não tinha isso na época. E então eu disse que tá ficando doido, e ele sempre contava isso no testemunho, né? Que 2 semanas eu pedi ela para casar. E aí ela disse, você tá ficando doido, rapaz, isso não é assim. Aí ele falava, oi, aí ele sempre me chamava de bebê, bebê. Aí eu olhava, levanta a mão, eu levantava a mão, tá ali, olha, a doida. Ele brincava, né? Que eu chamei ele de doido. E ele sempre falava depois disso quantos anos nós tínhamos de casado. Então, eu casei aos 18 anos, com meu melhor amigo, amor da minha vida. Lindo. Ele aos 22. E muita luta para casar, né? Porque eram 2 jovens. E é claro que todo mundo sempre pensa que se uniram por conta do sexo, que se uniram, né? Mas a gente foi para um congresso maravilhoso. Não morda a maçã, esse congresso mudou a nossa vida. O congresso da Quadrangular, da Geração Forte, em Minas Gerais, e foi uma bênção que nos instruiu melhor como prosseguir e não demorar um relacionamento. E como ele também já morava num apartamento, ele já, né, aos 22 anos, ele já era bastante maduro. Meus pais deram a bênção, então nós casamos, debaixo de muita luta, né? E 3 anos depois nós engravidamos da Rebeca, que está ali, linda da mamãe. E quando a Rebeca tinha 3 anos, que eu acho que tu não sabe essa parte, quando a Rebeca tinha 3 anos, nós estávamos no congresso do Diante do Trono. E os pés do meu marido inchou demais, a Rebeca com 3 anos, nós com 6 anos de casados. E ele disse, não, quando chegar em Belém, a gente vê isso. Nós fomos para a nossa médica, a doutora Neuza Catauaçu, e ela passou todos os exames e realmente o hemograma dele estava muito desconfigurado, né? Então, ela nos indicou o doutor Saraiva na época e depois a doutora Ana Maria, hematologistas, que acompanhou meu marido a vida toda. Todo mês ele tinha que estar com ela. E descobriram que ele tinha uma doença rara, né? Que é manifesta no DNA e que a geração dele tem que estar o tempo todo assim alerta. Ela é raríssima, apesar dos judeus e dos alemães conviverem normalmente, né? É uma doença que é a junção entre alemão e judeu. Nossa. E é o contrário da anemia, é a policitemia. É muito sangue. Então, vulgarmente falando, né, sem conhecimento técnico da coisa, é como se ele tivesse sangue para 2 pessoas. Então, tudo dentro dele trabalhava com muita velocidade. Nossa. Então, ele vivia muito vermelhinho. Se tu visse, tu achava sempre que ele estava em Salinas,
né? Mas ele nunca se deixou levar por essa doença. É uma doença sem cura, né? Então nós passamos assim uma lida de estarmos sempre de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, fazendo sangria. Ele tinha que tirar bolsas de sangue para ele ficar aliviado, né? Então, tipo assim, em uma semana e pouco, ele tirava 5 bolsas. Nossa! Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Uma bolsa dessa que a gente doa, né, uma vez por ano, de 6 em 6 meses. Ele doava, tipo, segunda, quarta, sexta, segunda. Meu Deus. Às vezes quarta, sabe? Tinha que cumprir. E aí ele fazia de novo o hemograma, e aí Carlinhos, ótimo. E esse acompanhamento, assim, durante a nossa vida toda, desde quando a Rebeca tinha 3 anos. Hoje a Rebeca tem 24. E, infelizmente, faz 1 ano que nós perdemos ele. Né? Foi uma luta. Mas, assim, Carlinhos nunca foi reconhecido pela pessoa doente. Nunca foi reconhecido. Eu até brinco que o judô me deixou grandes sequelas, né? Hérnia de disco e tal. Extremamente saudável, mas as hérnias estão aqui. Então, eu até brinco dizendo que era mais fácil me conhecerem como a menina da hérnia do que conhecer o Carlinhos como doente, que não tem cura, né? E ainda com toda essa rotina difícil que ele tinha, né? Isso. Incrível. E assim, quem vê de fora, né? No meu caso, estou conhecendo a história agora, assim, o quanto ele devia ter ali uma confiança em Deus, uma segurança em Deus realmente muito forte para suportar isso tudo sem ter esse peso da doença, né? Devia ser algo muito, muito forte nele. Sem dúvida. Né? Para teres uma ideia, 28 anos de casado, né? 25 anos, eu acordava, ele sempre dormiu do meu lado direito, eu acordava e eu pegava no peito dele para ver se ele estava respirando. Nossa. Porque a médica nunca sabia quando ele podia morrer. Na verdade, ele já era um milagre, porque, a priori, assim, ela muito... Como é um caso raro, ela ficou muito apreensiva e ela foi logo me chamando, em particular, inclusive, meu escritório, nós somos arquiteta dela, né? E aí ela me chamou e já foi me dizendo, geralmente, se vive 3, 7 anos, queria que você se preparasse a sua filha. Carlos é um homem que sempre se alimentou bem, ele era atleta, tudo. Mas a gente não tem, né, nenhum relato de que se passou de 7 anos, imagina assim, pelo menos não no Brasil e tal. E aí o sangue dele era perfeito e ele não podia doar. Tinha até uma linda do Hemopa que pegava. Ai, Carlinhos, teu sangue, como é que a gente vai ter que queimar isso e tal? Pois é, né? Porque era perfeito. Porque não tem, infelizmente, não tem estudos sobre a policitemia, né? Entendi. É interessante, porque ao contrário da anemia, é algo que deveria ser, né? Seria um doador perfeito. O positivo. É incrível. E ele viveu 21 anos. Pois é, e vocês tiveram mais 2 filhos? Não, tivemos só a Rebeca. Só a Rebeca? Só a Rebeca. Da onde eu tirei isso? Não sei de onde não eu tirei. Sei, vai ver que é tu que vai ter mais 2. Não, eu não. Já pensou? Ou então é tua filha pode que vai ter ser, 2. Pode me dar 2 netos. Ela topou. Plano, vai se esforçar. Tá. Mas olha, me fala assim, foram 28 anos, né, vocês juntos. Lá no início, tu questionavas a fé, né? E depois, como foi que isso cresceu, esses 2 juntos na fé? Carlinhos, ele sempre foi surpreendente, né? É claro que parece assim, meu pai brinca com isso também, que parece que depois que morre é santo, né? Mas Carlinhos sempre foi um homem surpreendente para todos aqueles que conheceram ele sempre foi muito marcante. E ele era um mestre na palavra, ele hebraico, grego, nós fizemos seminário, nós nos especializamos em namoro, noivado e casamento, como eu disse no começo. E Carlinhos era apaixonado pela Bíblia.
completamente apaixonado. Então, ele galgou uma fé cristã numa rapidez. Era Deus dizendo assim, filha, eu não erro. É verdade. O que teu coração sempre ansiou, o que tu sempre... Eu nunca tive uma listinha, sabe? Eu quero que seja assim, assim. Mas se eu pudesse ter escolhido, né, seria alto. E eu sempre brincava com a minha irmã, um narizinho fino, que jogasse vôlei. E principalmente que fosse cheio do Espírito Santo e amasse a Bíblia, porque o Senhor me deu o dom de mestre. Então, estar com alguém que não dominasse as escrituras, que foi o que me retraiu no começo, né? Seria muito difícil. E Carlinhos, em 3 anos de fé, ele já era um espetáculo de homem de Deus, assim, de ministrar. Pastor Marcelo sempre caminhou muito perto da gente. Pelo menos, deixa eu ver se a Rebeca tinha 1 aninho. Nesses 23 anos, né? E testemunho mais forte é um testemunho que os outros dão sobre nós. E a Rebeca cresceu em um lar que nós sempre dissemos que a graça de Deus nos alcançou. Deus, é claro que eu falo bem vulgarmente, não vão me julgar. Eu sempre falo, é como se Deus tivesse pego 2 retardados e tivesse dito o negócio é o seguinte: eu escolhi eles e eles serão. Eles serão, porque não existia perfeição nenhuma, não existia. Mas o nosso lar sempre foi cheio de graça. Mas é aquilo que a gente estava conversando antes de começar a gravar, né? Quando a gente decide ouvir o que Deus quer pra gente, aceitar, obedecer, né? Tu és prova disso, né, André? Ele realmente atua na nossa vida, assim. E aí, em qualquer cenário, seja no profissional, seja no pessoal, né? No familiar, enfim, a gente tem que parar de teimar, de querer fazer do nosso jeito, né? É isso. Eu falo isso também, assim, porque no próprio CristoCast, antes da gente gravar o primeiro episódio, quando a gente ainda estava, assim, pensando em como fazer o episódio piloto, eu ficava assim, eu acho que eu vou chamar o fulano, o ciclano, não, que eu conhecia mais ou menos as histórias e tal. Não dava certo nenhum. Nunca. Tentei diversas pessoas, não dava certo, porque eram as que eu queria. E aí eu brinco assim que eu tenho minhas DR, né, com Deus. E aí que são as melhores, né? São as melhores. E eu fui um dia pro meu quarto e falei, pai, é o seguinte, eu quero te obedecer, eu quero te servir, mas não tá dando certo. Então, assim, se tu queres que esse programa aconteça, manda uma pessoa. E aí, no dia seguinte, uma amiga minha, Daniele, falou para mim, amiga, tu ainda quer fazer aquele projeto? Eu falei, quero, só que eu não estou encontrando ninguém. Ela disse, não tem uma pessoa para ti. Aí eu falei, quem é? Aí ele disse assim, é a Maiara, vou te passar o número dela. Em 5 minutos a gente se ligou, parecia que a gente se conhecia há 3 anos. E aí ela veio, já topou na mesma hora, já veio, fez e não paramos mais. Que maravilha. Então, assim, é aquela coisa, né, que a gente precisa deixar de teimar e deixar o Espírito Santo deixar agir. Um pouco de fazer também, né? Eu gosto muito de uma passagem bíblica quando Jesus está no meio da multidão, é claro que eu vou parafrasear na minha linguagem, Jesus está no meio da galera lá, e aí Jesus fala algumas coisas muito duras, e aí um discípulo, Pedro, chega com ele, Jesus, olha, o negócio é o seguinte, a galera tá rasgando. O Senhor começou a falar isso aí, tal. E aí Jesus vira para ele, vocês também não querem ir? Né? E aí ele chama os discípulos a uma consciência que poucos de nós já alcançamos. Ele diz assim, ei, gente, a carne, os títulos, tá na minha linguagem. A carne, tudo que ela produz, não tem efeito nenhum. As palavras que eu vos digo, essas são espírito e são vida. São elas que produzem alguma coisa. Então, às vezes, a gente tem o profissional, a gente quer começar a fazer e, né, até que a gente se rende e diz assim, olha, Senhor, tá aqui o que eu sou, tá aqui minha faculdade, tá aqui o que eu sei fazer. E ele vai conduzindo, né? E é lindo, assim, quando acontece.
na tua história também, isso é lindo de ver, assim, como ele construiu, como ele uniu, aliás, como ele escolheu, como ele uniu, como ele construiu, né? E vou fazer uma pergunta difícil. O que tu consegues tirar do aprendizado disso, dessa história de vocês? Eu tenho convicção de que esses 32 anos de fé forjados no lugar secreto, né? Mesmo indo, sabe assim, oi Deus, deixa eu te dizer, não estou com paciência hoje. Foi assim que eu ensinei minha filha a orar. Minha filha, vá para o seu quarto. Tranque-se no seu quarto, em secreto. E o seu pai que está em secreto, ele vai te ouvir, é o que Jesus disse, né? E ela ficava me olhando, eu dizia, filha, vá lá e diga assim, não estou querendo orar hoje, estou aqui porque mamãe disse, mas eu estou aqui, vem aqui, senta na minha cama, fala aqui comigo. E, inclusive, eu quero te dizer que Lelê não foi legal comigo hoje, que era coleguinha dela da escola, e ensinei ela dessa forma, e eu acredito, André, que esses momentos com Deus que ele fazia com Adão e Eva na virada do dia, eu ter aprendido, incutido isso de alguma forma, forjou em mim, nesses 32 anos, justamente o que eu precisava para esse momento. Porque não é fácil. É claro que quando chegou 3 anos depois da doença, aí Jesus disse assim para mim, eu acaso sou pego de surpresa? Inclusive, quando nós recebemos o diagnóstico, eu estava com ele, Rebeca estava com a gente, ela era muito pequenininha, como eu disse, devia ter uns 3 aninhos, aí, não, ela tinha 3 aninhos. Eu até pedi para levar o carro, mas ele mesmo quis conduzir, não me lembro muito bem. E aí nós tínhamos um macete em casa para não brigar, que é um macete que eu disse logo no começo, Sim, que eu também peguei nos meus pais. Então, a gente sempre dizia assim, oi, tudo bom? Dava um selinho. Eu não estou bem, eu não quero conversar agora, já já a gente conversa. Então ele chegava e a Rebeca sempre ia correndo para cima dele, aí eu já deixava só ele pegar, ele dar um selinho nela, eu já pegava ela dele, e vamos ficar aqui que papai já já vem, e ela chorava porque ela queria muito ele, mas a gente deu esse tempo para ele nesse dia, porque chegou em casa, ela falou, ufa, ela sempre pensou assim, né? Ufa, chegou em casa, papai é meu. A gente pode brincar, a gente pode... Então, mesmo que ela estivesse com a gente naquele dia, eu me lembro como se fosse hoje, e aí ele foi para o banheiro. E ele disse, eu não queria que me interrompesse. E eu ouvi meu marido uivando. Choro de homem é um negócio que dói, né? Eu digo que o choro da mulher é muito bonito, mas o choro do homem, ele dói na alma, né? Porque o homem, ele é muito sincero, ele é muito direto, né? Quando resolve mostrar, quando se deixa mostrar a dor, né? Sim. E aí ele ficou lá dentro, sabe lá Deus quanto tempo, mas não foi muito assim não, mas sabe, 20, sei lá. E de repente aquele, sabe, aquele falar em línguas, aquela oração cessou. E a água do chuveiro continuou caindo. E depois ele saiu. E ele já saiu enrolado na toalha, enxugando o cabelo, dizendo: eu estou bem. Deus falou comigo. Eu vou me trocar e vou te chamar. E traz a Rebeca aqui no quarto. E aí ele se trocou, chamou, nós entramos e ele disse assim, que enquanto ele falava com Deus, é como se Deus tivesse parado olhando ele com um sorriso. E foi aí que eu lembrei, porque Deus recitou para ele os Salmos 139, que também é o salmo preferido do meu pai. E, meu filho, todos os teus dias estão escritos no livro da vida. E eu os escrevi antes que qualquer um deles existisse. Não foi assim, né? Eu te deixei nascer e então eu passei a escrever, né? E nada me pega de surpresa. Essa enfermidade está te pegando de surpresa, mas não a mim. Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso que cuida de ti. Vive tranquilamente. E eu farei.
mas nunca disse que ele ia ser curado. É muito interessante que é uma das coisas que até hoje eu sinto muito no corpo de Cristo. Apareceu um pastor que o dom dele era de cura. Gente, a gente mal saía do carro, tinha um irmão dizendo, Carlinho, eu já falei com o pastor, ele vai orar por ti. Tu sabe aquele amor de... Aquele irmão não falava de si, ele falava do Carlinhos. E sabe, aí a gente ia entrando na igreja, já ia, Carlinho, pastor vai orar por ti, tem dom de cura. Aí a gente já, puxa, legal. Só que ele, de fato, e quem mais sabe disso sou só eu e minha filha que está ali, ele tinha convicção de que ele não seria curado. Deus já havia dito para ele, ele também tinha um dom de profeta. Deus já havia dito para ele que ele não seria curado e que era para ele caminhar assim. Né? Aí só me lembro de Jesus falando, olha, no mundo vocês vão ter aflição. Tenham bom ânimo. Tratem as aflições com bom humor. Porque ânimo é humor. Como é que está teu ânimo hoje? Como é que está teu humor hoje? Né? No grego, Jesus está dizendo, tenham bom humor ao passar pelas aflições, porque todo mundo vai passar. O caso aí é como você passa por ela. E meu marido passou com muito bom humor. É óbvio que quanto mais o tempo passava, mais a gente sentia, principalmente eu e a Rebeca, nós sentíamos como se ele estivesse envelhecendo. E aí a gente já tinha lido muita tese, a gente já tinha, né? Tem um cunhado que é médico, e a gente foi vendo que como os órgãos trabalhavam por dois, né? Eu falo sem a maneira técnica, se ele tinha 30 anos, ele estava com 60. Se ele tinha, né? E ele faleceu aos 48. Né? Então, ele faleceu aos 96. E, por incrível que pareça, foi a idade que o avô dele faleceu. Nossa. E que os médicos não souberam dizer do que ele morreu, do que ele faleceu, porque ele simplesmente... E Carlinhos, simplesmente, nós passamos 8 dias no hospital. Na verdade, eu e a Rebeca, 6. E graças a essa corrente linda que é o corpo de Cristo, uma irmã é diretora do hospital, um irmão é o chefe de não sei o quê, então nós ficamos num apartamento maravilhoso, não tiraram eu e a Rebeca de lá, então ficamos nós 3, e ninguém sabia dar diagnóstico algum para ele. Nossa. E eu chegava, meu amor, o que você tem? Aí ele dizia assim, sabe, parece que eu tomei açaí, tô cansado. Cansaço, né? Sempre com um risinho, até que ele não conseguiu mais falar e levaram ele para a UTI dessa forma. Né? E nós ainda fomos na UTI, inclusive o pastor Léo, o pastor Marcelo visitou ele no apartamento, e ele olhou o pastor Marcelo e já disse, olha, quem está aí? Que eram muito amigos. O pastor Léo também visitou ele. E 24 horas, né, depois, ou 48 horas depois, ele foi entregue. E eu tive algumas visões no processo também, algo que fortaleceu muito a minha fé. Eu vou contar só uma, que foi antes de tudo isso. Na verdade, o bebê, como ele tinha dom de profeta, a gente sempre foi antecipado de algumas coisas em casa. Isso era sobrenatural. Por exemplo, eu sabia que ia ser chamada para um emprego, só não sabia quando. Aí entrou a Dilma Rousseff e todo mundo começou a perder o emprego, que o Brasil começou a entrar no ajuste. Então, enquanto todo mundo estava sendo demitido, alguém liga para mim e me contrata pelo telefone. Né? O que era impossível, mas Deus tinha dito para ele. Na época do Covid, eu acho que uns 4 meses depois, Deus disse para ele que traria uma grande tempestade sobre o mundo. E que a tempestade não seria tão séria, mas os homens a fariam séria. E que não era para a gente se deixar tocar com essas coisas. E a gente ficava o tempo, nossa casa ficou o tempo todo assim, muito feliz, mas sempre com essa coisa da vigília, né, da vigilância, do alerta. E em novembro de 2022, Deus de novo chama ele para o quarto, ele vai e diz para ele que viria uma grande tempestade, vai vir uma grande tempestade sobre a tua casa.
E ele ficou muito incomodado. Senhor, minha casa sim, minha irmã, meus sobrinhos, os tios, que era o papai e a mamãe, os tios, a Suzinha, minha irmã, que não era... Né? Minha casa o quê? Aqui em casa, eu, Bebê e Rebeca. E Deus disse, tua casa. Tu, tua esposa e tua filha. E ele ficou um pouco, né, aflito, um pouco até deprimido. Como o dia que ele descobriu o diagnóstico, que foi revelado para ele o diagnóstico, ele se deprimiu e por isso ele foi orar, né? Da mesma forma, ele nos chamou meus pais e nós oramos sobre isso. E a gente ficou muito tenso por não saber o que era isso. Novembro, passa dezembro, janeiro, fevereiro, ele começa a ter uma febre muito forte. Final de fevereiro, 22, ele interna. 2 de março, ele parte. Incrível, ele foi avisado, né? Tu consideras que isso tudo que aconteceu, né, inclusive essa questão da profecia, né, dele ter sido avisado, e também a questão de vocês terem essa consciência de fé sobre o bom humor, o bom ânimo, de como lidar com as situações, isso tudo. Tu consideras que isso te ajudou no cenário depois que ele partiu, no cenário do luto, do reajuste da vida depois? Para mim, tu não podia perguntar uma coisa mais perfeita, porque foi exatamente o que nos moveu em casa. Foi entender que nós íamos passar por aquilo, eu e Rebeca, mas nós íamos passar por aquilo com humor, com um bom ânimo. É óbvio que não é uma situação que você consegue fazer piadas. Sim. Mas a minha casa, o riso nunca saiu da minha casa. Eu sempre digo que se você apertar as paredes da minha casa, ou sai louvor, se elas fossem fofinhas e você pudesse apertar, ou sairiam louvores ou sairiam gargalhadas. E a Rebeca foi um apoio incrível para mim. Eu digo que ela é muito parecida com o pai. E ela foi assim, estava sempre do meu lado, esteve, né? Ela, inclusive, como era a parceira, muito parceira do pai dela, ela deitava na cama do hospital, em cima do pai, né? Do lado do pai, ficava abraçada com ele. Isso, tinha dias que ele dizia assim, fala para a Rebeca ficar mais aqui. Né? Ele queria estar mais com ela, ele queria estar sentindo o cheirinho dela. E sem dúvida, Andréa, se não fosse entender que nós passaríamos por essa aflição, mas que a gente deveria ter bom ânimo, porque Cristo venceu, não teria tanta leveza. Eu tenho umas irmãs e amigas, inclusive de profissão, que falaram, Suzy, a gente chegava no velório e tu que estava consolando a galera. A gente já estava... Teve uma que disse, inclusive, graças a Deus, agora eu posso rir ao te falar, porque eu estava achando aquilo, gente, como é que pode um negócio desse aqui? Eu estou ficando doida. Porque a gente chegava para te abraçar e tu estava nos consolando. Transpõe né? todo o entendimento. É claro que eu não lembro de nada disso, né? Porque parece que a gente fica anestesiada. Mas até hoje, 1 ano depois, eu brinco que eu sou como aquele ator, que não o ator, né? Mas o personagem Hulk, que quando ele dizem assim para ele, mas cara, tu não estás com raiva, como é que tu vais te transformar? Aí ele vira e diz, esse é meu segredo, eu sempre estou com raiva. E aí eu digo que esse é meu segredo, eu sempre estou com choro. Então, não, tu até comentaste que tu é chorona, eu não sou uma pessoa chorona, mas eu sempre estou com choro hoje. Eu sempre tenho essa aflição, porque ninguém casa para ficar viúva aos 45 anos. Jamais. Ainda mais com o amor da sua vida. Né? E eu não citei, mas graças a Deus a minha filha está ali. Na nossa casa, nós nunca soubemos o que foi brigar, gritar. Foi algo que trouxemos, né, da cultura familiar dos meus pais. Então não foi fácil perder um amigo, um parceiro, um topa-tudo, o cara que sempre está ali te dando a mão. A Rebeca, ela sempre foi minha amiga, e eu sei que eu sou a melhor amiga dela, ela é minha melhor amiga. Mas se o pai dela chegasse, ela me abandonava.
E eu achava maravilhoso, porque minha linguagem de amor não é tempo de qualidade. Então, ninguém precisa estar comigo. Eu curto muito estar só. Né? Eu sou aquela pessoa que vai num restaurante tomar um copo de suco de uva, suco de laranja sozinha. Sozinha. Né? Eu não vou jantar, eu não vou mais, sabe, de ir no cinema e assistir um filme só, enquanto o marido estava trabalhando, tal, né? Mas como Deus, abri e fechei agora, mas como Deus foi perfeito nesse momento de aflição, nos trazendo à memória o que dava esperança, nos trazendo à memória o bom ânimo, o bom humor, né, no meio da tempestade. E aí deixa eu contar a visão que eu tive antes. Ele teve essa profecia de Deus, né? Deus chamou ele e avisou que viria uma grande tempestade. Só que antes disso, eu me vi dentro de um barco e estava assim uma noite linda, aquele azul escuro, tão estrelado que tu contavas as constelações, enfim. E aquilo se unia com o mar. E um vento muito calmo, você via o mar. De repente, eu sozinha no barco, um barquinho mesmo de madeira, né, tipo assim, com 3 ou 4 assentos, né, o biquinho dele lá, e eu estava no meio do barco. E, de repente, uma voz dizia para mim, observa. E aquelas ondas, muito daquele ventinho, elas começavam a se agitar muito rápido, mas muito longe de mim. Isso deve ter sido em outubro, e Deus falou com ele em novembro. E elas começavam a vir para perto e eu começava a dizer, Deus, elas vão me alcançar, e esse barquinho aqui é xexelento, me lembro direitinho como eu falava, eu vou... E quando eu olhava, parece que Deus, na visão, me fazia ver que o barco não era xexelento, eu pensava que era, mas o barco era lindo e muito forte, seguro. Apesar de ser como uma... Não era uma canoa, era um barquinho, né? Mas que cabia ali, tipo assim, umas 6, 8 pessoas. E aí eu parava de olhar para a tempestade que ele tinha me mandado olhar e começava a olhar para o barco. E eu via que o barco era muito bonito e muito forte. E mesmo assim, então, o que eu vou fazer? Eu vou me agarrar. Eu me agarrava na madeira, no assento, nos desassentos da frente e ficava esperando. E a tempestade veio. O negócio era tão forte que meu corpo voava e minhas pernas batiam nas outras madeiras, né? Várias vezes, eu gritando, Deus me socorre, Deus me socorre, Deus, eu não tenho forças. E na hora ele manda eu parar e olhar. E aí eu olho pro bico do barco e tem uma corrente imensa que só um elo, era um negócio assim de 60 centímetros, sabe? Só um elo da corrente. E no local onde a minha visão pegava, aquilo virava uma calmaria. A tempestade está pegando aqui, louca, mas aquilo ficava numa calmaria e começava a clarear, como se fosse um dia e tu estivesse vendo um igarapé bem cristalino. E eu via que aquela corrente ia embora, tipo, uns 4, 5 andares de um prédio. E lá no fundo, uma âncora imensa, um negócio assim gigantesco, tão grande quanto o espaço da corrente. E apesar do barco balançar, a corrente e a âncora não balançavam junto com o barco, elas estavam imóveis. Nesse momento, a visão se desfez e eu disse, vou passar por alguma prova. Não associei a palavra tempestade, não. Parece assim que te dá um branco, né? Não sei se já aconteceu contigo, mas eu não associava. Ao mesmo tempo, eu ficava nesse estado de vigilância o tempo todo, né? Graças a Deus, isso nos fez amadurecer muito na fé, ter esse estado de, olha, cuidado, né? Sempre Jesus está voltando, como a gente comentou antes, né? Precisa estar atento. E eu entendi. Quando eu estava no hospital, eu entendi que eu não via o Carlinhos no barco, né? E eu entendi que alguma coisa ia acontecer, mas nunca pensei que podia ser a morte ainda,
porque ele nunca tinha sido internado, nunca, nada, nada, nada. Né? Mas é uma visão que eu queria compartilhar, e aquilo, querendo ou não, no momento da minha aflição, me fez lembrar que nem a corrente, nem a âncora se moviam. E que meu barco era muito bonitinho, muito pequeno, e devia ter assim uns 5, 6 metros, 5 metros de comprimento e um de largura, mas ele estava ali, aí, mesmo que se mexendo, me batendo toda, ele estava firme. Te deixando em segurança. E eu não esqueci essa visão no processo, né? Isso me fez... Mas você sabe, isso me remete muito a algo que eu gosto sempre de perguntar, assim, né? Porque a gente realmente comentou antes, né? A gente precisa estar atento, observando tudo que Deus sinaliza para a gente, né? E muitas vezes são pequenos detalhes, são pequenos sinais, né? E a gente passa despercebido disso. Então, como é que a gente pode ficar mais aberto? Como é que a gente observa Deus no nosso dia a dia? Outra pergunta maravilhosa, e eu como mestre, né, são coisas que eu gosto muito de falar sobre isso. A gente precisa entender que o plano da redenção, né, Jesus Cristo, que foi imolado, que foi morto antes da fundação dos tempos, o plano de Deus sempre foi ter um relacionamento com o ser humano, com o ser que ele criou. Você imagina que uma mãe sente muito quando um filho perde o relacionamento com ela? Você imagina Deus, né, quando a gente não se aproxima dele. Então, é aquele fator do ir para o lugar secreto, né? Então, eu creio que o plano da redenção foi nos aproximar de Deus, né? Não só creio, foi esse, né? Não é meramente, e não leve a palavra meramente como se fosse uma palavra pequena, né? Mas uma palavra muito forte. Não é meramente apagar os nossos pecados, ainda que sejam vermelhos como a escarlata, né? E transformá-los em brancos como a neve, mas ter intimidade com a gente. Aquilo que Adão e Eva perdeu ali no começo. Né? Tanto é que eu ensinei a minha filha assim, tá, gente, na minha linguagem bem atualizada. Tanto é que Deus se faz de leso e diz assim: Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava. Né? Ai, Senhor, a gente se escondeu, né? Por que tu te escondeste? Deus sabia por que eles se esconderam. Porque a gente estava nu. A gente percebeu. Quem disse? Deus sabia de tudo. Mas o relacionamento nosso com Deus é justamente esse relacionamento, e a gente vê desde lá do princípio, desse relacionamento do pai com o filho. Eu tive uma experiência com a Rebeca, ela tinha uns 3 aninhos, e ela chegou comigo e disse assim: mãe, ela estava no momento secreto dela lá, e ela abriu a portinha dela: mãe, quantos anos é que tem Deus? Aí eu disse: agora tá lascado. Qual é a idade do Papai do Céu? Quantos é que ele tem? Aí eu fiquei olhando para ela e disse: Espírito Santo, me salva agora, né? Aí o Espírito Santo disse assim para mim: diga para ela que eu tenho a idade dela. E eu disse: filha, papai... Me abaixei, olhei nos olhos dela e disse: o Papai do Céu tem a sua idade. E foi muito interessante ela não ter linkado a palavra Papai do Céu como um pai, né? E ter linkado como amigo. Quer dizer, o Espírito Santo já devia estar fazendo alguma coisa ali. Aí ela me olhou, tá. E foi pro quarto dela de novo, que ela nunca trancava, né? Sempre deixava assim. Eu fiquei olhando e ela estava brincando com uma boneca em cima da cama, falando sozinha. Depois ela veio e disse que estava falando com Deus. Então, isso só me faz entender que Deus sempre quis nos tratar, e ele prova lá em Adão e Eva, né? Lá com Adão e Eva, como eu disse, como um pai trata os seus filhos, né? E ele, muito sabiamente, dá esse exemplo. Então, cabe a nós dizer assim: estou chateada. Ele sabe que a gente está. Estou mordida com fulano. Ele sabe que está, mas é importante falar. É importante deixar tudo no altar. Tem uma música antiga no meio evangélico que fala: deixa tudo no altar. Eu acho que essa é a preciosidade do plano divino. Por isso que eu disse: me entendam, o perdão dos pecados é o elo, é tudo. Sem o perdão dos pecados, nós não conseguiríamos mais
esse acesso, né? Então, Cristo me dá esse acesso, né? E agora, por causa desse novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eu posso me trancar no meu quarto e eu posso ter esse momento com Deus. Eu acho tão importante a gente ter esse momento nosso com Deus, assim, ainda que a gente congregue nas igrejas e tudo, ter o nosso momento com Deus é o momento aonde a gente pode ir para o colo dele, e não tem colo igual. Não Né? tem. E em qualquer momento, qualquer pessoa da sua vida pode te magoar, pode te ferir, às vezes sem querer, mas pode magoar, pode te ferir. Às vezes é um filho, às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, às vezes é um amigo, né? E a única pessoa que sempre vai estar ali com o colo completamente limpo e disponível para te receber. Que palavra linda. E te Deus sempre está disponível. Sempre é o colo tá de Deus. disponível. Sempre está disponível. E a gente precisa entender o que a própria ciência já revelou, né, o que a Bíblia fala há muito tempo, essa com licença da palavra, mas essa parada do meditar, essa parada do respirar, e a gente fazia muito isso no judô, né, e se concentrar, e você é mais forte do que você imagina, porque na verdade nós temos a centelha divina, né, nós temos Cristo, todo aquele que abriu o coração, entregou a sua vida a Jesus Cristo, se arrependeu dos seus pecados, nós temos esse acesso. Por que não todo dia meditar, parar e meditar? Um dia desse eu estava conversando com meu genrinho e eu disse que como é lindo esse poder falar para Deus tudo, né? Poder abrir o coração, poder... E aí ele disse assim, Tati, eu vou orar. Era alguma situação que ele precisava. E eu disse, porque a gente não tem resposta para tudo. É verdade. Né? A Bíblia é o nosso norte, mas nós não temos resposta para tudo. E tratar Deus como esse amigo, eu acho que faz toda a diferença quando a tempestade vem. Eu sou suspeita, mas na minha vida fez total diferença. Fazer dele o meu grande amigo. Sou assim. suspeita. Tanto que todo mundo brinca comigo que eu tenho o coração super quebrantado, porque eu sou a mais chorona da igreja, eu tenho certeza. Porque eu me sinto ali na presença do meu grande amigo, do meu colo mais bonito, sabe? Sempre disponível. Sempre disponível, assim. Então, eu realmente aproveito para me entregar, assim, entregar o meu coração, porque eu sei que só ele vai cuidar como eu preciso, né? Que cuide de ninguém, não dá para colocar em mãos humanas isso. Só ele que nos fez. É exatamente isso. É uma pena que alguns de nós, André, ainda confunda Jesus Cristo com uma religião. Né? É uma pena que alguns de nós ainda divida, né? Ainda haja divisão a respeito disso. Porque você vê que quando Deus fala assim, ei Josué, né, medita nessa lei de dia e de noite. Josué não tinha uma Bíblia. Né? Josué não tinha uma Bíblia como nós temos hoje. Aí você vê o próprio apóstolos dizendo que, o próprio apóstolo Paulo, né, falando sobre a palavra da verdade, Só que a gente não para imaginar ou para aprender que não era isso aqui que eles tinham, era a palavra do próprio Deus que foi passado de geração em geração ou aos sábados numa sinagoga, né? Aquilo foi escrito. E aí eu conversando com uma moça essa semana também, semana passada, e aí eu disse para ela que ela ficou muito conturbada, ficou muito, né, aflita, porque tinha sido uma semana que ela não tinha lido a Bíblia. E é uma moça muito íntegra, muito linda. Eu disse para ela, deixa eu te dizer, tu achas que Pedro tinha uma Bíblia como essa tua? Trazer a memória o que dá esperança, como disse Jeremias, manusear a palavra da verdade, né? É algo que aquilo que você já ouviu, pratique. Aquilo que você já sabe, aí eu citei para ela os salmos mais conhecidos do mundo, né?
Salmo 23, só o primeiro versículo, o Senhor é meu pastor e ele nunca me faltará, ou em nada me faltará. Você já parou só para meditar nisso? Porque com certeza era assim que os apóstolos se fortaleciam na fé. Parando para meditar naquilo que já está escrito, naquilo que eles já ouviram. Às vezes não sabe nem onde está o versículo. Mas, puxa vida, para e medita naquilo que tu já sabe e coloca aquilo em prática na tua vida. Foi para isso que Cristo veio. Isso não é uma alusão a não ler a Bíblia todo dia, porque hoje nós a temos, né? E ela é guia, né, de vida, manual. Tem uma curiosidade, assim como a tua filha fez uma pergunta difícil, né? A minha também era super craque de fazer. Eles sempre são, né? São muito craques, assim. Eu já contei uma vez que estava passando uma novela bíblica na Record, na época da pandemia, ninguém podia sair, e eu ficava assistindo, e tinha alguns episódios que eu não deixava ela ver, né, que ela era muito pequenininha, eu achava meio forte, aí ela ia lá no quarto dela, pegava a Bíblia de criança, olhava, voltava e dizia assim, eu já sei o que vai acontecer, eu não vou te dar spoiler, tá, mamãe? Meu Deus, coisa rica, meu Deus. E aí, eu achava um barato aquilo, e aí ela me perguntou uma vez assim, mamãe, como é que alguém um dia veio escrever a Bíblia? Como é que a gente sabe essas histórias todas que tem aí dentro? Ela pequenininha. Aí eu fiz, olha, o e que aí eu fui da inventar. mãe, se não souber responder. Ah, mas aí a criatividade aqui, o negócio vai. Olha o que eu fui inventar de falar para ela. Eu falei assim, minha filha, existe toda uma tradição oral. Não tem as histórias que você ouve a gente contar desde pequena. Então, teve a tradição que veio trazendo tudo isso até que alguém foi, o Espírito Santo inspirou e as pessoas escreveram a Bíblia. Aí ela falou assim, ainda não entendi. Aí eu falei assim, filha, é o seguinte, sabe a maniçoba que a gente come? Aí tu usou a tua linguagem, bem atualizada. Versão atualizada, André. Falei, sabe a maniçoba que a gente come? Lá atrás, quando inventaram a maniçoba, deram para alguém, logo que fizeram, assim, aí, opa, morreu. A Rebeca fala isso. Então, olha, não pode comer no primeiro dia. Não pode. Não dá. Vamos cozinhar um pouquinho mais. No segundo dia morreu de novo. Até que chegaram lá no 7º dia e disseram, opa, ninguém morreu. Pode passar adiante essa informação. Então, minha filha, foi assim que aconteceu. Essa é a nossa tradição oral. Pode da didática de mãe, né? Versão atualizada paraense, André. Perfeito. E aí é muito legal da gente pensar essas delicadezas que estão aqui na palavra e que a gente tem que pegar para si, tirar o tempo para se debruçar, porque é aqui que a gente vai também conhecer melhor Jesus, né? Eu falo muito assim, Deus nos conhece perfeitamente, conhece tudo que habita no nosso coração, mas quanto nós conhecemos a Ele? Conhecemos muito pouco. Muito pouco, né? E aí, infelizmente, para a gente começar a finalizar a nossa conversa, porque ficaria aqui horas, vou te fazer uma pergunta. Por que é que vale a pena crer? Vale a pena crer, porque não existe vida longe da vida. Jesus Cristo é a vida. Né? Ele é amor. Como é que a gente quer... Inclusive, ele é o autor e consumador da crença, né? Do que a gente chama de fé. Né? Ele é o autor, ele criou a fé e consumou ela. Ele finalizou a fé, é uma obra completa. Vale a pena crer. Não tem como viver estando na morte. A gente só pode viver estando na vida. Jesus Cristo é a vida. Amém. E para a gente finalizar de verdade, a provocação que a gente tem aqui no programa, que eu brinco que é uma provocação do bem, que é você responder, Deus existe e eu posso provar. Deus existe e eu posso provar te colocando na frente de um espelho. E fazendo com que tu me explique como é que a tua íris funciona tão bem, como é que tu consegues manipular o teu cérebro para pensar,
ou se tu passas o dia todo pedindo para o teu coração, vamos lá, garoto, vamos lá, bombeia isso aí, né? É completamente involuntário, completamente independente de nós. Talvez os rapazes aqui estão aplicados aí atrás, que vocês não conseguem ver, mas é uma equipe aplicadíssima, saibam nos dizer perfeitamente como todos esses equipamentos funcionam. Né? Mas se arrancar eles da tomada, né? Deus, ainda que a gente nos arranque da tomada, que é Ele, Ele ainda nos deixa funcionando. Porque Ele não nos criou para sermos equipamentos ou robô, né? Ele nos criou por amor. E é por isso que essa tomada precisa ser ligada num lugar secreto. Isso. Vale a pena crer. Suzy, me dê sua mão. A gente agradece assim aqui. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada também. Por tu teres compartilhado tudo isso com a gente de tão valioso. Quanto aprendizado tu me trouxeste. Como eu te disse antes, eu sou sempre muito evangelizada aqui no programa e hoje não foi diferente. E tu me destes uma aula antes de começar, né? Imagina! Muito obrigada mesmo, que o Espírito Santo continue te acompanhando, Amém. que Jesus esteja sempre contigo, Amém. que Deus continue falando muito no teu coração e da tua Amém. família. Deus abençoe e cumpra, consuma todo o teu chamado, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Nada, viu? obrigada a você. Você que ficou até agora acompanhando essa conversa, olha, liga na tomada. Só vai entender quem acompanhou até aqui. Liga na sua tomada e não esquece, deixa o teu coração sempre aberto para Jesus. Pede para que Deus esteja contigo, que o Espírito Santo sempre te acompanhe. Eu espero que com esse testemunho lindo, forte, verdadeiro, o teu coração tenha queimado um pouco mais por Deus. Vai para o secreto, fecha os olhos e diz assim: Pai, vem falar comigo. Ainda que você esteja triste, ainda que você ache que ninguém mais nesse mundo aqui pode te compreender, mas Ele pode. Ele pode agir no teu coração. E é para isso que a gente traz essas histórias, traz esses convidados, esses testemunhos de vida e testemunhos de fé, para que você, aí do outro lado, seja tocado e se aproxime muito mais de Deus. Então, muito obrigada pela sua companhia. Se inscreva no canal para acompanhar a nossa programação. Curte, muito importante para que o nosso episódio se espalhe um pouco mais aí. Compartilha para as pessoas que você ama ou que estejam precisando ouvir a palavra de Deus. Também entre em contato com a gente para você ser um patrocinador dessa missão que a gente tem de evangelizar através aqui do nosso podcast. E, como sempre, você sabe que com muita alegria eu e você nos vemos no próximo Cristocast.